Passando 1% do nosso tempo com Deus hoje, nós vamos aprender o que fazer para conhecer de verdade a vontade de Deus. Deuteronômio capítulo 6. São esses os mandamentos e estatutos e os juízos que o Senhor, seu Deus, ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês os cumprissem na terra em que vão entrar e possuir, para que durante todos os dias da sua vida, vocês e os seus filhos, e os filhos dos seus filhos, temam o Senhor, seu Deus, e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno, e para que seus dias sejam prolongados. Portanto, escute, Israel, e tenha o cuidado de cumprir esses mandamentos para que tudo lhes corra bem e vocês muito se multipliquem na terra que mana leite e mel, como o Senhor, o Deus dos seus pais, lhes prometeu. Escute, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Essas palavras que hoje lhes ordeno estarão no seu coração. Você as incultará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. E você as escreverá nos umbrais da sua casa e nas suas portas. Quando, pois, o Senhor seu Deus tiver levado vocês para a terra, que sob juramento prometeu aos seus pais Abraão, Isaque e Jacó, que daria a vocês, uma terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram, com casas cheias de tudo o que é bom que vocês não encheram, com poços abertos que vocês não cavaram, com vinhas e olivais que vocês não plantaram. E quando vocês comerem e se fartarem, tenham cuidado de não esquecer o Senhor, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Temam o Senhor, seu Deus. Sirvam a Ele e jurem somente pelo nome dEle. Não sigam outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que estiverem à sua volta, porque o Senhor, seu Deus, é Deus zeloso no meio de vocês, para que a ira do Senhor, seu Deus, não se acenda contra vocês e o destrua sobre a face da terra. Não ponham à prova o Senhor, seu Deus, como fizeram em Massá. Guardem cuidadosamente os mandamentos do Senhor, seu Deus, os seus testemunhos e os seus estatutos que ele lhes ordenou. Façam o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que tudo lhes vá bem, e para que vocês entrem e possuam a boa terra que o Senhor, sob juramento, prometeu aos pais de vocês, expulsando todos os inimigos de diante de vocês, como o Senhor prometeu. Quando no futuro seus filhos perguntarem o que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor, nosso Deus, lhes ordenou, vocês dirão a eles: nós éramos escravos de Faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com a mão poderosa. Diante dos nossos olhos, o Senhor fez sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. Ele nos tirou do Egito para nos trazer e nos dar a terra que, sob juramento, prometeu aos nossos pais. O Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor, nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos preservar a vida, como tem feito até hoje. E será justiça para nós, quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos diante do Senhor nosso Deus, como Ele nos ordenou. Está aqui a resposta. Como conhecer a vontade de Deus? Como saber, por exemplo, o que Jesus faria em nosso lugar? Tem uma frase, né, muito famosa, tem até um livro, Em Seus Passos, o que faria Jesus. Como você pode responder o que Jesus faria se você não conhecer a palavra? Tá aqui, você deve amarrar essa palavra como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. Você incultará aos seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Palavra de Deus, todos os dias.
É o que nós fazemos aqui. É o nosso 1% para Deus. Todos os dias, palavra de Deus. E quando ele fala que elas estarão como sinal na nossa mão e por frontal em nossos olhos, é porque a palavra, ela vai transformar nossas atitudes e vai transformar a nossa pessoa. As atitudes mostradas como sinal na nossa mão de tudo que nós tocarmos ou fizermos estará de acordo com a palavra. E por frontal nos nossos olhos, quando as pessoas olharem para nós, vão ver Deus. Você já imaginou isso? Vão ver Deus quando olharem para nós. Tudo porque passamos todos os nossos dias com a palavra sendo o nosso guia. Capítulo 7. Quando o Senhor seu Deus os levar para a terra que vocês vão possuir e tiver expulsado muitas nações de diante de vocês, os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, 7 nações, mais numerosas e mais poderosas do que vocês. E quando o Senhor seu Deus as tiver entregue nas mãos de vocês para que as ataquem, vocês devem destruí-las totalmente. Não façam aliança com essas nações, nem tenham piedade delas. Não casem com pessoas dessas nações, não deem as suas filhas aos filhos dessa gente, nem tomem as filhas deles para os filhos de vocês, pois elas levariam os filhos de vocês a se desviar de mim, para que servissem outros deuses. Assim, a ira do Senhor se acenderia contra vocês e depressa ele os destruiria. Mas o que vocês devem fazer é derrubar os altares dessas nações, quebrar as suas colunas sagradas, cortar os postes da deusa Azerá e queimar as suas imagens de escultura, porque vocês são povo santo do Senhor seu Deus. O Senhor seu Deus os escolheu para que todos os povos que há sobre a terra, vocês fossem o seu povo próprio. O Senhor os amou e os escolheu, não porque vocês eram mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos, mas porque o Senhor os amava, e para cumprir o juramento que tinha feito aos seus pais, o Senhor os tirou com mão poderosa e os resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Portanto, saibam que o Senhor seu Deus é Deus. Ele é o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Porém, ele retribuiu diretamente aos que o odeiam, fazendo-o perceber. Ele não demora em castigar aqueles que o odeiam, prontamente lhes retribuirá. Portanto, guardem os mandamentos, os estatutos e os juízos que hoje lhes mando cumprir. Portanto, se vocês derem ouvidos a estes juízos e os guardarem e cumprirem, o Senhor, seu Deus, guardará a aliança e a misericórdia prometida, sob juramento aos seus pais. Ele os amará e os abençoará, e fará com que vocês se multipliquem. Também abençoará os filhos de vocês, o fruto da terra, o cereal, o vinho, o azeite, as crias das vacas e das ovelhas, na terra que prometeu dar a vocês, conforme o juramento que fez aos seus pais. Vocês serão mais abençoados do que todos os povos. Não haverá no meio de vocês nenhum homem ou mulher que seja estéril, nem entre seus animais. O Senhor afastará de vocês toda enfermidade. Não porá sobre vocês nenhuma das terríveis doenças dos egípcios, que vocês conheceram tão bem. Pelo contrário, ele as porá sobre todos os que os odeiam. Vocês devem destruir todos os povos que o Senhor, seu Deus, entregar nas mãos de vocês. Não tenham piedade deles. Não adorem os seus deuses, pois isso seria uma armadilha para vocês. Não fiquem pensando, essas nações são mais numerosas do que nós. Como poderemos expulsá-las de lá? Não tenham medo delas. Lembrem-se do que o Senhor, seu Deus, fez a Faraó e a todo o Egito. Lembre-se das grandes provas que vocês viram com seus próprios olhos, dos sinais, das maravilhas, da mão poderosa e do braço estendido, com que o Senhor, seu Deus, os tirou do Egito. Assim o Senhor, seu Deus, fará com todos os povos dos quais vocês estão com medo. Além disso, o Senhor, seu Deus, mandará vespões para o meio deles, até que pereçam os que ficarem e se esconderem de vocês.
Não fiquem apavorados diante deles, porque o Senhor seu Deus está no meio de vocês, Deus grande e temível. O Senhor seu Deus expulsará essas nações, pouco a pouco, diante de vocês. Vocês não poderão destruí-las todas de uma só vez, para que as feras do campo não se multipliquem contra vocês. Mas o Senhor seu Deus a entregará nas mãos de vocês e causará grande confusão entre elas, até que sejam destruídas. Entregará também nas mãos de vocês os reis dessas nações, para que vocês apaguem o nome deles da face da terra. Ninguém poderá resistir a vocês, até que os destruam. Queimem as imagens de escultura dos deuses desses povos. Não cobicem a prata e o ouro que estão sobre essas imagens. Nem fiquem com isso para vocês, para que não seja uma armadilha para vocês, pois são abominação ao Senhor, seu Deus. Não levem nenhuma coisa abominável para casa, para que vocês não sejam amaldiçoados juntamente com ela. Pelo contrário, devem de todo detestar e abominar essas coisas, pois é amaldiçoada. Se vocês derem ouvidos a estes juízos, os guardarem e cumprirem, o Senhor, seu Deus, guardará a aliança e a misericórdia prometida. E aí, bênção atrás de bênção. Não, nós não devemos nos relacionar com Deus por causa da recompensa. Nós devemos nos relacionar com Deus porque Ele é Deus. Mas sim, Deus promete muitas recompensas. O que acontece é que a recompensa nem sempre está alinhada com o nosso coração. Nós temos uma expectativa de bênção, Deus tem outra. As bênçãos que Deus nos dá é de acordo com o plano que Ele tem para nós. Então, se pensarmos nos mártires da igreja, alguns tiveram que abrir mão de toda a riqueza, mas fizeram isso de todo o coração. Fizeram isso se sentindo felizes e plenos, completos. Porque mesmo tendo tudo, mesmo tendo uma conta bancária entre os top 10 da Forbes, mesmo assim sentiam um vazio enorme. Mas quando encontraram esse Deus, abandonaram tudo. Com outros aconteceu exatamente o contrário. Viviam numa miséria, mas quando encontraram Deus, encontraram a prosperidade financeira e se tornaram bênção na vida de outras pessoas, de outras comunidades, de outros países até. Nós não sabemos exatamente qual é o plano de Deus para a nossa vida, na maioria das vezes, mas nós precisamos ter essa certeza que obedecer aos seus mandamentos, estatutos e juízos trará bênçãos para a nossa vida. Grande é a recompensa. Amém?